Walter Delgatti Neto acaba de ser condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de interceptação de comunicações telefônicas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, além de invasão de dispositivo informático alheio. A sentença foi dada pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, responsável pela ação da Operação Spoofing, que investigou a chamada Vaza Jato. Na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, Delgatti fez acusações contra Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, como assumir grampo contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria, naturalmente, nesse tema de abertura, pedir sua análise e avaliação acerca dessa condenação. Walter Delgatti Neto foi penalizado mais de 20 anos de prisão por conta daquelas invasões de dispositivos de várias pessoas, muitas autoridades, inclusive, né, Zé? Pois é, juridicamente se diz, Daniel, de uma árvore podre que dá frutos podres, né? E parece que os frutos desta árvore podre chamada Delgatti estão dando frutos aproveitáveis aí para a oposição, né? Muito boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Pavinato, sempre aí firme de plantão nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Boa noite, Cristiano Beraldo, e boa noite também o Fernando Capês, exatamente, o meu grande Capês. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos, nos is. Olha, esse processo, esse episódio na vida política nacional vai ser sim interpretado no futuro. Devo dizer que este fruto podre desta árvore podre é um jargão no mundo jurídico, essa história de que árvore podre dá fruto podre que não pode ser usado, ou seja, imprestável juridicamente. E é tão evidente isso que o advogado de Lula Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, não utilizou esses dados no pedido de invalidação do processo contra o presidente Lula, né, na 10ª Vara. Não foi usado oficialmente, não foi incluído, porque se sabia juridicamente que não há como aproveitar provas de um processo assim, uma invasão, né, de páginas pessoais de autoridades. Foram várias autoridades invadidas, né? E nesse caso ficou ali na cabeça dos ministros do Supremo e dos juízes as conversas, os diálogos roubados, né? Mas não foram usados oficialmente no processo. Quer dizer, foi uma estratégia bem sucedida do advogado naquela época, de Lula, né? E que não foram usados oficialmente. Essa condenação vem exatamente reforçar que esta é uma árvore podre, portanto, produz frutos podres. E a gente assusta porque hoje a gente está, no dia da condenação, falando do Delgatti como se fosse um corregedor geral do país, falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando de Sérgio Moro, falando de outras pessoas como se fosse uma grande autoridade ou se fosse uma pessoa crível, né? Então, foi uma condenação esperada. Evidentemente que a gente não esperava 20 anos, né? Mas a soma dos crimes é que produz isso. Portanto, é uma justiça, porque não se pode invadir a intimidade das pessoas. Eu sempre digo o seguinte: todas as constituições recepcionaram esse sigilo. O sigilo produz fragilidades, produz interpretações diversas, né? Costumo dizer que nem casamento sobrevive a uma quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Vai ver lá aquelas mensagens e vai provocar desconfiança, vai ver aqueles gastos, enfim, é assim. Então, não é à toa que houve na legislação de sempre a proteção, a correspondência, a proteção ao sigilo. E ele invadiu e quebrou exatamente essa legalidade. É uma condenação que deve perdurar.